Olá, boa noite a todos e todas que nos acompanham aqui pelo canal da Igreja Batista da Orla Oceânica. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e estou aqui para meditar na palavra de Deus com você. É uma honra para mim poder estar aqui nesta noite e ter você como meu ouvinte para a gente poder compartilhar juntos e juntas aquilo que Deus tem falado ao meu coração de maneira tão clara e gostaria que fosse o mesmo, que acontecesse o mesmo com você. Estamos numa série de mensagens sobre a dimensão comunitária do discipulado. Eu sou um estudante do discipulado, eu gosto do tema do discipulado. Para mim, o discipulado é um estilo de vida. Ele não é um programa de igreja, ele não é uma estratégia de crescimento eclesiástico. Ele é um jeito da gente seguir a Jesus. É o modo como Jesus propôs aos seus seguidores de fazer o seu seguimento de Jesus. Ele chamou a cada um de discípulos e de discípulas. E nós estamos falando sobre as atitudes que fazem a diferença no discipulado, dentro de uma perspectiva de vida em comunidade. Porque o segmento de Jesus não é isolado, não é individual, ele se expressa coletivamente, comunitariamente. E nós estamos fazendo esta série, já estamos na terceira mensagem da série. E eu queria convidar você para poder meditar junto comigo sobre os desafios de uma vida como discípulo e discípula de Jesus dentro de uma comunidade de fé, no mundo, nos espaços públicos. Eu vou colocar aqui a nossa apresentação da mensagem de hoje. E hoje nós vamos falar então sobre mais uma dessas atitudes que fazem a diferença na dimensão comunitária do discipulado. Essa atitude nós vamos dar o nome de comunhão, ou vida em comunidade, ou vida em comunhão, como dizia Bonhoeffer numa das suas obras. Esse jeito de viver juntos e juntas, dependendo uns dos outros, fazendo com que a vida ganhe significado pelo fato da gente poder estar juntos, pelo simples fato da gente poder estar junto, da gente poder se aproximar uns dos outros. Eu escolhi um texto da palavra de Deus para a gente meditar sobre isso. Está lá em João capítulo 13, verso 35, que diz assim: com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Bom, meus irmãos, precisamos ter a consciência de que o discipulado não é fazer o seguimento de Jesus de forma solitária. Não, de jeito nenhum. Não é uma aventura individual. Deus não chamou agentes secretos para poder estar trabalhando pelo seu reino. Deus chamou gente para viver junto, para estar junto, para compartilhar, para se aproximar uns dos outros. Deus chamou gente para estar inserido numa comunidade de fé, junto com outros e outras que também seguem Jesus. Isso é seguir Jesus. Quando você está inserido numa vida comunitária, quando você está acompanhado de outros e outras que também seguem Jesus numa mesma perspectiva de fé. Olha, meus amados irmãos, isso é uma das coisas mais complexas da gente entender. Porque a gente vive num mundo que valoriza a individualidade. Embora a gente saiba que no mundo corporativo já se começa a valorizar o trabalho em equipe, a necessidade de compartilharmos uma vida comum. Eu me lembro de um aluno que era na universidade, que era engenheiro, e ele estava tentando estudar aspectos humanísticos do conhecimento. E ele disse uma coisa muito interessante: olha, durante a minha vida toda, desde a minha alfabetização, diziam que eu tinha que me virar sozinho, que eu tinha que aprender sozinho, fazer as coisas sozinhos, andar com as minhas próprias pernas, tomar as minhas próprias decisões, ser responsável pelos meus atos. Fui até a universidade aprendendo isso. E quando eu cheguei para o mercado de trabalho e tive o meu primeiro emprego, a primeira coisa que me disseram: você precisa aprender a viver em equipe,
a trabalhar em equipe. Eu não sei fazer isso. A forma com que eu aprendi me ensinou a viver individualmente, a dar conta de mim mesmo, a assumir as minhas responsabilidades. Claro que isso tem um sentido. Não é alguma coisa nova, não é uma coisa estranha, porque realmente cada um vai ter que prestar contas a Deus da sua vida. Mas nós precisamos aprender que nós somos seres sociais, que nós vivemos em comunidade, nós dependemos uns dos outros. Precisamos entender que a vida consiste nessa relação entre as pessoas. Nós somos seres gregários, nós dependemos uns dos outros. E quando nós falamos sobre o exercício da fé cristã, nós precisamos aprender que a fé cristã depende essencialmente da vida em comunhão. Não podemos, como acontece em muitas religiões, viver a nossa nova vida em Cristo, isolados do relacionamento com outras pessoas, de uma forma abstrata, dissociada de um envolvimento com aqueles que professam a mesma fé que nós temos em nosso coração. A vida em comunhão é um forte ingrediente para a prática do discipulado. É um forte fator para a realização de uma vida integral, autêntica, sincera, seguindo Jesus. Jesus ensinou isso. Ele disse que estabelecia o segmento dele, o segmento a ele a partir de um princípio, que é o princípio do amor fraternal. O meu mandamento é este, disse Jesus: amem-se uns aos outros como eu os amei. João capítulo 15, versículo de número 12. Quando nós falamos de comunhão cristã, nós estamos falando de todo relacionamento entre os irmãos e irmãs em Cristo, baseados no amor fraternal, que é esse amor que Deus tem colocado em nossos corações. A palavra grega utilizada no Novo Testamento para descrever a vida em comunhão é a palavra koinonia. Koinonia é ter tudo em comum, é ter uma vida simples, é ter uma vida que vale para todos e todas, com valores, com princípios, com conquistas que valem para todos e todas. Essa expressão koinonia é utilizada em Atos 2,44, quando dizia que os primeiros cristãos tinham tudo em comum. Koinonia é ter tudo em comum. Não é uma mera comunhão, não é um ajuntamento, não é um programa de igreja. Koinonia é ter tudo em comum. Essa expressão está escrita em Atos 2,44, que diz assim: todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Como é que a gente consegue viver uma vida tendo tudo em comum? Jesus Cristo já tinha expresso essa necessidade de os discípulos viverem em comunhão nessa dimensão da koinonia, de ter tudo em comum. Como que Jesus ensinou isso? Quais são as coisas que Jesus ensinou a respeito da vida em comunhão? Eu vou apresentar algum desses princípios. Primeiramente, o primeiro desses princípios é que Jesus estabeleceu o amor como critério único para a vida em comunhão. Para que a gente possa viver em comunhão, só precisa de uma coisa: do amor no coração da gente. Você não precisa ter estrutura, você não precisa ter autoridade, você não precisa ter programa, você não precisa ter doutrina, você só precisa ter amor no coração para cumprir a comunhão que Jesus espera que tenhamos na igreja. Jesus afirmou que o amor é essencial para o relacionamento com Deus e com o próximo. Ele disse em Mateus capítulo 22, versos 37 e 39, que são os maiores mandamentos. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento.
Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo, semelhante a ele, é: ame o seu próximo como a si mesmo. Precisamos viver em comunhão, mas só vai dar para viver em comunhão a partir do amor. Você só precisa disso. Você não precisa de mais nada. Você não precisa fazer nenhum aprendizado. Você não precisa fazer nenhum esforço. Você não precisa pagar nada. Você não precisa ter um ingresso, ter um título, ter uma posição. Você só precisa amar. Amar como Jesus ensinou. A segunda coisa que Jesus falou sobre a comunhão é que ele pediu que estivéssemos em comunhão em seu nome. A comunhão não é uma comunhão qualquer, não é por causa de uma ideologia, não é por causa de uma proposta de trabalho, não é por causa de amizade, não é por causa de outra coisa a não ser o nome de Jesus. Por que nós estamos em comunhão em nossa igreja? Por causa do nome de Jesus. E Jesus garantiu que a reunião em seu nome é tão essencial para o discipulado, que é a oportunidade de Jesus manifestar a sua presença entre as pessoas. Mateus capítulo 18, 20, Jesus disse certa vez: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Sabe quantas pessoas precisam para haver comunhão em nome de Jesus? Apenas 2 ou 3 pessoas, não mais que isso. Você só precisa estar junto de 2 ou 3 pessoas em nome de Jesus para começar a experimentar uma comunhão profunda. Claro que quanto mais melhor, não é? Quanto mais melhor. Mas um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te, como diz as Escrituras. E a gente precisa aprender a desfrutar. Se eu sou capaz de desfrutar com esse pequeno relacionamento, isso vai abrindo novos horizontes para relacionamentos maiores. Mas há uma terceira coisa que Jesus falou sobre a comunhão. Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus prometeu que estaria conosco sempre. Ele nunca nos abandonaria, porque é isso que ele quer fazer com a gente. Ele quer ter comunhão conosco. A prática da comunhão é a expressão da presença encorajadora e libertadora de Jesus entre nós. É aquilo que nos dá a convicção de que o Senhor está conosco. Mateus 28, 20, nós encontramos esta promessa de Jesus que diz: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Para a gente concluir essa palavra, meu irmão, minha irmã, a Bíblia toda nos desafia a viver em comunhão. É assim, desde o começo. Desde quando veio a primeira narrativa da criação, quando Deus viu o homem lá no paraíso, ele vivia no paraíso, ele não precisaria de nada, mas o Senhor olhou o seu semblante triste e disse: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que você esteja sozinho. Não é bom que você caminhe sozinho. E Deus então foi perguntando: onde estão as pessoas? Onde está o seu irmão? Onde estão as pessoas que você compartilha? Cadê as pessoas que você cuida? Onde estão estas pessoas? E claro, sempre que o pecado chega, a primeira coisa que acontece é a gente se afastar uns dos outros. A Bíblia toda, então, nos desafia a viver em comunhão, a viver em comunidade. O apóstolo Paulo, certa vez, afirmou que o Senhor nos tem chamado para essa vida em comunhão uns com os outros e com Jesus Cristo. Não é uma coisa isolada, não é uma coisa repentina, é uma coisa para a gente viver junto. E Jesus junto conosco, ele não fica de fora, ele não está ausente dessa relação. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, Paulo diz assim, e eu quero deixar esse versículo para você guardar em seu coração, para você relembrar aí em todos os momentos, quando você sentir necessidade de viver isoladamente, de abandonar tudo, de achar que a vida em comunhão não é importante, lembre-se do que Paulo disse: fiel é Deus,
o qual os chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. O Senhor nos chamou para que nós possamos viver juntos e juntas para a glória dele. Quero encerrar esse momento com a palavra de oração. Que a gente possa orar ao Senhor e pedir a direção de Deus para aquilo que a gente precisa fazer no mundo. Nós precisamos viver em comunhão. Os primeiros cristãos viviam em comunhão. Essa comunhão sincera, essa comunhão autêntica. E quando as pessoas do mundo, os registros da época do primeiro século, quando as pessoas da sociedade viam os irmãos e irmãs se ajudando mutuamente, diziam uns aos outros: vejam como eles se amam, vejam como eles se amam. Quero orar com você para que a nossa igreja seja identificada como uma igreja que ama e que isso sirva para a glória do nosso Deus. Feche seus olhos, fale com Deus. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Muito obrigado, ó Deus, pelo teu Espírito que nos encoraja a vivermos juntos e juntas para a tua glória. Muito obrigado por ouvir o teu chamado para essa vida de comunhão e que isso seja uma realidade entre nós. Ajuda-nos, ó Deus, a superar os nossos obstáculos, os nossos desafios para uma vida que glorifica o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. Nós estamos aqui compartilhando esse momento com vocês, mas eu estou em viagem. Eu estou viajando nesse momento com a minha esposa, numa reunião de família, e aproveitamos esse tempo para descansar. Você sabe que nós estamos, durante todos esses anos, vivendo, bem dizer, sem tirar férias, entrando ano, saindo ano, e depois então do problema da enfermidade, eu tive muita dificuldade para poder colocar a vida em ordem, e Deus então proveu uma oportunidade da gente poder descansar, da gente poder arejar a cabeça, né? Então nós estamos fazendo isso nesse tempo. E queremos retornar para encontrar nossos irmãos e irmãs para dar continuidade ao trabalho de nossa igreja numa nova etapa. Por isso que nós estamos pedindo aos irmãos e irmãs que aproveitem esse tempo do mês de abril para orar ao Senhor, gastarem tempo de oração, buscar direção de Deus. Nós estamos empenhados numa campanha de oração para que nós possamos buscar a direção de Deus para essa nova fase. No mês de maio, nós pretendemos retomar as nossas atividades presenciais. Já estamos em entendimentos para um espaço, já estamos em entendimento para articulações, para que o calendário do mês de maio já seja um calendário onde a gente comporte aí as nossas atividades presenciais. Orem por isso, orem por isso. É um grande desafio, com certeza, mas esperamos que Deus faça uma grande obra, preparando os nossos corações para poder viver o melhor de Deus para a nossa igreja. Estejam orando, continuem em oração. E, meus irmãos, nosso momento de intercessão, ele está acontecendo. Mas nós pedimos que você escreva aí nos comentários, seja aqui embaixo, né, nos comentários, seja aqui do lado, no chat, onde também tem a oportunidade de você fazer o comentário. Estou acompanhando esses comentários e tenho orado insistentemente pela vida de nossa igreja, pelos nossos irmãos e irmãs por quem oramos sempre. Nós pedimos a sua compreensão e queremos aproveitar esse tempo para aprofundar a nossa aproximação uns dos outros através dessa nossa atividade de intercessores uns pelos outros. Deus o abençoe, que você tenha uma noite de paz, de tranquilidade na presença de Deus, que esse restinho de noite ajude você a poder se aprofundar na sua experiência de Deus. Amém?